Fala pessoal, beleza? Às vezes você precisa colocar vários gráficos no seu dashboard e falta espaço. O que você acha de usar essa funcionalidade aqui, ó? De um mesmo espaço dentro do seu dashboard, conseguir alterar entre visuais. Isso aqui é bem bacana, né? Quer aprender isso na aula de hoje? Então fica ligado aqui que hoje você vai aprender essa técnica. Legal, pessoal. Então, antes de mais nada, queria mostrar aqui para vocês um segredo que a gente tem aqui nesse dashboard. Na verdade, a gente está vendo aqui esses elementos, mas por trás tem alguns outros elementos e a gente vai aprender a mexer neles, tá? Então, vou arrastar aqui para o lado. A gente tem um gráfico aqui, que é esse faturamento por vendedor, e o faturamento por categoria. Então, a gente tinha um gráfico atrás do outro, tá? Aqui no Power BI. Aqui embaixo, a gente tem alguns botões também, e não são só dois. Vou arrastar também aqui para fora, ó. A gente tem uma categoria que está em branco e a gente tem uma categoria que está em azul. Beleza? Então, ó, repara que para a gente construir essa lógica aqui de visuais que eles ficam aparecendo ou ocultando, dependendo do botão selecionado, a gente tem que ter essa arquitetura de elementos no Power BI. Então, tem que ter dois ou mais visuais e dois botões para cada visual que a gente quer que apareça. Então, dá para fazer essa mesma lógica que eu vou ensinar tanto para dois visuais, como para três, como para quatro, infinitos, aparecendo exatamente no mesmo local. É só seguir essa mesma lógica, ok? Então vamos construir aqui do zero. Eu vou apagar os botões, porque é uma parte um pouquinho mais complicada, eu quero ensinar desde o detalhe como que faz. E eu vou manter esses dois gráficos aqui, porque são dois gráficos básicos, né? Então é simplesmente um gráfico de barras. Esse aqui da esquerda é do faturamento por categoria, é a categoria aqui no eixo Y e o total de faturamento no eixo X. Já esse aqui da direita, de faturamento por vendedor, é o vendedor no eixo Y e o total de faturamento no eixo X. Então, sem muito segredo aqui para construir dois gráficos. Agora, como a gente tem dois gráficos, dois visuais que a gente quer que apareça ou desapareça, então a gente tem quatro botões, é sempre assim, tá? Dois botões para cada visual. Então vamos criar o primeiro botão. Para isso, eu vou vir aqui em cima na guia Inserir, vou clicar em Formas e vou clicar nesse daqui, ó, retângulo de cantos arredondados. Poderia ser qualquer outro, tá? Eu vou clicar nesse porque ele tem uma cara de botão. Agora vamos editar ele para ele ficar aqui um pouco mais bonito, funcional e realmente com cara de botão. Então vamos vir aqui em Forma. Nessa opção de cantos arredondados, eu vou deixar em 50 mesmo, tá? Vou aumentar aqui para o máximo e eu vou reconfigurar um pouco o tamanho dele. E eu vou trazer aqui só para ter uma noção de tamanho, ó. Como eu quero que fique um botão aqui e outro do lado, acho que assim vai ficar legal, tá? Então, beleza, esse daqui está sendo o primeiro botão que a gente vai construir. Vamos continuar editando um pouco mais ele. Dentro de estilo, eu vou colocar um preenchimento branco, certo? E eu vou deixar com uma borda cinza. Vamos colocar aqui uma borda cinza, essa daqui do meio, mais ou menos. E vou aumentar um pouquinho a largura. Agora vamos escrever aqui um texto dentro dele. Para isso, vamos selecionar essa caixa Texto, abrir. E o primeiro texto que eu quero escrever é categoria. Certo? Não apareceu nada aqui porque a fonte está em branco. Eu vou colocar aqui uma fonte cinza bem escuro. Vou colocar essa daqui. Vou deixar em negrito e vou aumentar para 12. Bom, acho que ficou legal esse botão. Agora a gente copia esse mesmo botão. Então dei um Ctrl C, Ctrl V. E agora eu vou fazer o inverso dele. Eu vou colocar uma cor escura no fundo e a fonte eu vou deixar clara, como se fosse o botão selecionado, tá? Então aqui com o botão selecionado, eu volto aqui no estilo,
No preenchimento da cor, então agora eu vou trocar por um azul, por exemplo, eu vou escolher esse azul aqui. E agora no texto, a gente abre aqui o texto e troca a cor da fonte por branco. Tá? Então agora parece que é um botão selecionado. Beleza? Agora a gente vai criar mais dois botões para o caso do vendedor. Vou dar um Ctrl C aqui nesses dois de uma vez, Ctrl V, posicionar aqui. E só vou mudar o texto de categoria para vendedor. Vendedor. E aqui também, ao invés de categoria, vou trocar para vendedor. Ok, a nossa estrutura aqui está pronta. Agora a gente precisa posicionar os elementos nos lugares corretos e fazer com que eles tenham alguma funcionalidade, certo? Mas antes de começar a reposicionar no lugar correto, é legal fazer o seguinte: vir aqui na guia exibição e a gente vai ligar essas duas, o indicadores e seleção também. Então agora a gente ficou com duas guias adicionais aqui. Vou fechar essas duas para economizar um pouco de espaço. Tá? E aqui repare, na guia seleção a gente já tem algumas coisas, indicadores a gente ainda não tem nada criado aqui. Essa guia seleção, ela mostra o que a gente já tem no nosso dashboard. Então, por exemplo, quando eu passo o mouse aqui e clico na forma, é esse branco do fundo aqui. É o lugar que a gente vai colocar os dois gráficos. Esse daqui é o faturamento por categorias. Então é esse gráfico, ó. Quando eu clico aqui, ele seleciona o gráfico. Quando eu clico nesse, ele selecionou esse. E aqui são os botões, ó. Forma, 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 forma. Esses daqui até que dá para entender o que é. Mas os que a gente não consegue entender muito bem, é ideal renomear para não ficar difícil de programar esses botões. Então eu vou começar renomeando. Esse daqui eu vou chamar de fundo, simplesmente. É o fundo branco. Esse daqui qual que é? Ó? É o categoria off. Então é o categoria quando não está selecionado. Então vou colocar aqui como botão categoria off, de desligado, tá? Agora o próximo botão, esse daqui que eu quero renomear. Esse daqui vai ser o categoria on, certo? Que é o botão que ele está com fundo azul, eu quero que seja o botão quando está selecionado. Então vou colocar botão categoria on, certo? E vou fazer a mesma coisa para esses dois botões. Esse daqui é o vendedor on, botão vendedor on. E esse daqui que sobrou é o botão vendedor off. Legal. Agora que a gente tem tudo renomeado aqui, fica muito mais fácil de fazer as programações e acabar não se perdendo. Então, a primeira coisa que vamos fazer é posicionar os elementos onde a gente quer que eles fiquem, de fato, aqui no nosso dashboard. Então, eu quero que o vendedor, né, o gráfico fique aqui, e o gráfico de categoria fique aqui. Cliquei fora. Repare que o gráfico de vendedor ele ficou por cima, tá? Qual que é a lógica do Power BI e por que que ele ficou por cima? Se a gente for ver aqui na direita, ó, veja que o vendedor ele está por cima de categoria. Se eu quisesse que o vendedor ficasse atrás, eu poderia vir aqui em formato, recuar, enviar para trás, certo? Isso vai mandar o elemento lá para trás. Ou a gente pode fazer isso movimentando aqui esses cartões que a gente tem aqui nessa parte da tela, na parte de seleção. Tá? Então, ó, se eu quiser colocar o vendedor por cima, né, por cima de categoria, basta eu pegar aqui e arrastar para cá. Ó, então é assim que a gente vai trabalhar para colocar um elemento na frente do outro. Tá? Uma forma mais fácil de fazer isso. Então vamos fazer para os botões agora. Vou posicionar os botões no lugar que eu quero. Então vai ficar categoria e vendedor aqui. Tá? Ó. Beleza? No caso, né, a gente está vendo o gráfico de vendedor.
Então, o que a gente precisa é que o botão vendedor ele esteja selecionado, né, entre aspas, e o botão categoria não. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que trazer o botão que tem o categoria off para cima do botão que tem o categoria on. Então, ó, veja aqui, ó, categoria off para cima do categoria on. Bom, agora nós já temos aqui como que é a foto que a gente quer que fique quando o vendedor, né, o botão de vendedor está selecionado. Já está aqui de um jeito visual, a gente enxerga ele do jeito que a gente quer. Mas repare que aqui do lado tem como se fosse um olhinho, né? Então dá para ocultar visuais que não estão sendo utilizados. Então vamos ocultar os que estão por trás, tá? Para que eles não fiquem nem existindo nesse momento aqui. Então o que a gente faz? O botão de vendedor off, a gente pode ocultar. O botão de categoria on, né, a gente não está utilizando, então a gente pode ocultar. E também o gráfico de categoria a gente não está utilizando, a gente pode ocultar. Olha o que acontece se eu clicar também nesse olhinho para vendedor. Vai simplesmente sumir e não vai ficar com nada. Então a gente está ocultando os dois gráficos aqui no caso. Então vou voltar esse daqui, tá? Beleza, agora exatamente desse jeito é como a gente quer tirar a foto para quando o vendedor está selecionado. Então vou clicar em adicionar aqui, em indicadores. Ele adicionou um indicador 1. Vamos renomear para vendedor on. E aqui, né, é uma boa prática clicar nesses três pontinhos e tirar essa opção de dados, tá? Porque essa opção ela vai resetar os filtros que estiverem sendo aplicados no seu relatório. Beleza, agora a gente precisa tirar a próxima foto, que é a foto quando vai estar com um gráfico de categorias. O que a gente vai fazer agora? A gente vai simplesmente inverter as seleções que estão aqui. Então, o que está mostrando eu vou deixar oculto e o que está oculto agora eu vou mostrar. Eu simplesmente vou inverter todas essas seleções. E deixando o fundo também, obviamente. Então, repara que agora aqui a gente está com o gráfico da categoria e o botão categoria está selecionado e o de vendedor não está. Perfeito, é do jeito que a gente quer. Então, vou vir aqui, adicionar mais um indicador. Esse aqui eu vou chamar de categoria on. Vou vir aqui nesses três pontinhos e tirar a opção dados, certo? Bom, então agora aqui, tanto para essa página de seleção e indicadores, a gente já terminou. Então podemos fechar elas novamente e abrir campos e visualizações. Tá? A gente vai trabalhar aqui com as visualizações. Agora a gente precisa dar vida aos botões, certo? Então o que a gente quer? A gente quer que quando clique no botão de vendedor, mude aqui essa tela para o gráfico de vendedor. Então, para isso, como a gente faz? A gente clica no botão que é o vendedor off, né? Esse botão que é o fundo branco. A gente vem aqui nesse menu de ação, liga ele. Aqui no tipo de ação, a gente vai colocar como indicador. E no tipo de indicador, a gente quer que seja agora o vendedor on, certo? Então, vou selecionar vendedor. Agora, vamos testar se ele funciona? Ó, para testar aqui, a gente precisa segurar o Ctrl, tá? Funcionou. Perfeito. Agora vamos fazer a ação reversa. A gente quer que quando clique em categoria, abra agora as categorias, certo? Então selecionei aqui o botão, vou ligar a ação dele, colocar como indicador e agora vai ser categoria on. Vamos testar. Funcionou, olha que bacana. Então agora a gente tem dois gráficos, né, funcionando exatamente no mesmo lugar aqui dentro do Power BI e dois botões para fazer essa alteração entre os gráficos. Então beleza, é isso e te vejo no próximo vídeo. Até mais, abraço, tchau, tchau.